Obrigado. Companheiros, boa tarde. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações e mentes, para que possamos aproveitar o que nós vamos discorrer sobre hoje. Que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso nos chama atenção, porque é para nós realmente meditarmos, raciocinarmos, né? Pensarmos a respeito dos ensinos de Jesus. Que às vezes não podemos levar ao pé da letra, né? Nós temos que raciocinar, pensar, para deduzir qual é o objetivo. O dom de curar. O dom de curar, nós achamos que nós estamos falando do aspecto espiritual, né? Porque do corpo físico, nós temos aí a medicina, os profissionais de saúde, e também a própria espiritualidade também pode, né? Ajudar nesse labor, nessa atribuição. O Espiritismo nos mostra que o dom de curar, ele independe da mediunidade. Só que quando tem mediunidade, é muito maior a força e a energia e o poder curativo. O que é mediunidade? A mediunidade, as pessoas acham que é coisa de espiritismo. Não é. É um dom natural, orgânico, e que as pessoas têm mediunidade independente da religião, do grupo religioso, do que ele acredita, né? Então nós temos médiuns que são padres, evangélicos, até ateu, né? Nós temos mediunidade até ateu. A mediunidade é um dom natural. Todos nós somos médiuns. Emmanuel nos fala que a mediunidade nós podemos comparar com a inteligência. Todos nós somos inteligentes. Uns mais, outros menos, mas todos nós somos. A mediunidade também é assim. Só que nós temos uma mediunidade em que ela se confunde com uma sensibilidade. No início, né? Isso todos nós temos. O que é essa sensibilidade? Às vezes o telefone toca na sua casa e você fala assim, deve ser fulano, você vai, é mesmo, né? Alguém bate na porta da sua casa, você fala, talvez seja fulano. Aí você vai, né? Você pensa numa pessoa, sonha com ela, no que você encontra com ela. Isso é a sensibilidade, mas não deixa de ser um aspecto também mediúnico, ela é incipiente, né? A mediunidade até a criança tem. Quem tem bebê em casa? Ninguém? O bebê, ele tem pesadelo. A gente percebe na feição dele, o pesadelo, ele está sofrendo com aquilo. E quando você acorda, ele tem um alívio. É um contato com o mundo espiritual. Porque quando o espírito reencarna, até os 7 anos, ele fica mais ligado ao mundo espiritual do que ao corpo físico. E a espiritualidade aproveita esse período para poder trabalhar com ele. Então a criança, às vezes ela tem amiguinhos, que ela tem até o nome dele. Chama pelo nome, o fulano esteve aqui, eu brinquei com ele. Teve uma mãe aqui de Caeté, quando eu fazia um curso em Belo Horizonte, ela também fazia. E ela falou assim, você é espírita, né? Eu falei, sou. Quando pergunta assim, só vem coisa de morto, coisa de, né? Eles acham que espiritismo é uma coisa que mexe no cemitério, né? Essa é a verdade. Então, sou. Porque eu estou com um menino lá em casa, ele está falando coisas desconexas. Ele está falando coisas desconexas, ele não está falando coisa com coisa. Não se preocupe, não. A idade dele era 2 ou 3 anos. Não se preocupe, não. Isso é normal, isso vai desaparecer. Aí, com o tempo, desapareceu mesmo. Ela me encontrou comigo há uns anos atrás e falou assim, ó, você me ajudou muito, que eu ia levar ele no psiquiatra. E podia até entorchar de remédio, aí fica doente mesmo, né?
Então, na realidade, quem é espírita não se impressione com criança falando nome, brincando, rindo, descrevendo as coisas. É real. O guia espiritual dele, as pessoas que o assessoram, que vão assessorá-lo ao longo da vida, estão junto com ele até os 7 anos. A partir de 7 anos, quando o espírito começa a reintegrar-se no corpo, aí perde essa possibilidade em torno disso, né? Então, isso aí todos nós temos, essa sensibilidade, essa mediunidade. Se nós temos contato, nós somos médicos. E como somos médicos, nós temos diálogo com a espiritualidade, e às vezes nós achamos que que a gente mesmo está conversando. Você responde, ele retruca de lá, você torna a falar aquilo. É um diálogo verdadeiro. E é com ele, com o espírito, com os espíritos que isso ocorre. Então, a mediunidade é totalmente natural. E o dom de cura também. O dom de cura também. Quantos de nós que, quando criança, foi em bezedeira? Mas isso era muito comum, não era? Muito comum, né, Rosana? Bezedeira é curada mesmo. Vinha aquele raminho lá, o raminho às vezes até secava, né? Até secava, de repente, da carga negativa. Gente, isso é magnetismo. Então, a pessoa, para proporcionar uma cura, ela tem que ter a vontade de fazer aquilo, né? Muita vontade, muito amor ao próximo, e aqui transferir o magnetismo dela para outra pessoa. Consegue. Todos nós temos dom de cura. Exatamente como na mesma medida da mediunidade, né? E quando tem mediunidade, dom de cura ele amplia muito. O que nós temos aqui no Brasil? Pessoas que tiveram o dom de cura, né, e não eram espíritas. Os mais antigos conhecem, ou conheceram, ouviram falar, do Padre Donizete, Tambaú, interior de São Paulo. Fazia curas milagrosas, viu? Aqui acho que ninguém pegou a fase dele, não. Eu ainda peguei. Como criança, eu ouvia falar muito sobre isso. Padre Donizete. Tem um padre Pelágio, de Trindade, em Goiás também, fazia muita cura. E o mais famoso que nós temos agora aqui, ultimamente, é o Arigó, né? O Arigó todos nós conhecemos, né? Vimos falar pelo menos, né? O Arigó fazia curas maravilhosas. Nada a ver com o espiritismo. Católico, né? Depois que ele começou a ter contato com o Dr. Fritz, é que ele começou a estudar o espiritismo. Depois que ele teve contato. Ele teve contato com o espiritismo através da mediunidade dele, vendo e conversando com o Dr. Fritz, né? Aliás, eu estava vendo outro dia, o Dr. Fritz está agindo agora lá em Santa Catarina, com uma moça. Ele normalmente voltou à atividade. Ele é um médico, morreu na Segunda Guerra Mundial, e ele fazia essas curas através do Arigó. O Arigó, para quem não viu falar, ele operava, enfiava a faca no olho da pessoa, sem esterilizar, coisas assim, sem maior higiene, e não acontecia nada, e não saía sangue. Então, o Dr. Cristo falava assim: Jesus, não querer sangue. Não vinha sangue. Ele operou milhares e milhares de pessoas, né? Câncer, tirava. Aliás, está passando um filme, chama O Predestinado. Filme espírita, com Celso de Mello, está no papel dele, do Arigó. Excelente, recomendo. Eu nunca vi um filme espírita tão fiel à doutrina como esse. Ele não queria inicialmente, ele queria fugir disso. Eu nunca vi, sinceramente. Se alguém tiver, na Netflix eu sei que tem, mas no YouTube deve ter também. O Predestinado. Quem quiser e tiver oportunidade, assiste, que vale a pena. Vale a pena esse filme. O Predestinado. Da Netflix eu tenho certeza que tem.
Allan Kardec fala no Evangelho, no item 9, no capítulo 28, item 9, a mediunidade é o dom concedido ao homem para a comunicação com o mundo dos espíritos. Todos nós temos isso. Essa capacidade, né, de entrarmos em contato com a espiritualidade. Porque é uma coisa natural. Né? As pessoas acham que foi o espiritismo que trouxe isso. Não, o termo sim. A mediunidade não era esse termo, mas sempre existiu. Quem vai lá pegar lá na Gênesis, né, em Moisés, conversando com uma sarça. Sarça é um vegetal. Ele estava conversando com o vegetal respondendo para ele. O que é isso? Né? Todos esses fenômenos que nós vimos, que Deus apareceu, né? Deus não apareceu nunca, ou apareceu sempre, mas nunca de maneira objetiva. Então, todas as vezes que a Bíblia registra esses fatos, são espíritos. São espíritos que estão se manifestando. Né? E o dom de cura é maravilhoso. Todos nós tivemos. Chico Xavier, ele participava de umas reuniões de materialização. No início do Espiritismo no Brasil, a história do Espiritismo no Brasil, começa com essa preocupação de querer angariar pessoas para provar que o Espiritismo era uma verdade. Então ele fazia reuniões de materialização. Os espíritos vinham, materializavam, e as pessoas presentes, convidadas a dedo, né, para acompanhar isso, pediam pressão, cumprimentavam, conversavam, viam o batimento cardíaco, tudo. Mas isso não resolveu absolutamente nada. E tem uma pessoa que veio do Nordeste, Martins Peralva. Quem conheceu o Martins Peralva? Ele desencarnou tem pouco tempo. Espírita, presidente da União Espírita Mineira. Ele veio para Minas porque tinha tuberculose no Nordeste. Ele veio para Minas porque Minas sempre foi famosa com ar puro. Então, muitos tuberculosos vieram se tratar em Minas, por causa do ar de Minas. E ele veio com esse objetivo também. Era jornalista, espírita, e ele começou a frequentar essas reuniões de materialização. E numa dessas reuniões, Emmanuel veio e botou um ponto final. Não quero mais, Chico. Pronto, acabou, não vem mais. Aí um espírito médico falou com Martins Peralva, uma das últimas reuniões: você quer se curar? Quero. Eu vou te curar. E curou ele da tuberculose, assim, em plena reunião de manifestação. Isso para a gente ver como que o mundo espiritual age aqui muito mais do que a gente pensa. Pode ter 59. Muito mais do que nós estamos pensando. Divaldo Franco conta uma passagem interessantíssima. Ele teve um calo nas cordas vocais. Imagina um palestrante do nível dele com um calo nas cordas vocais. E ele estava com dor para falar. Não conseguia falar. Aí ele veio visitar Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Chico estava aqui em Pedro Leopoldo ainda. Isso ele conta com muita propriedade e detalhe. Mas ele não conseguia falar, que estava doendo muito. Aí chegou na reunião, sem ter contato com o Chico ainda, que a reunião tinha começado. Aí estava começando, aí ele entrou. O Chico falou: Divaldo, que bom que você chegou, faz a prece inicial aí. Ele falou: nossa senhora, eu não posso falar, né? Mas não falou nada com o Chico, estavam longe. Aí ele fez a prece com dor. Com dor. Aí que terminou a prece, o Chico falou com ele assim: ó, Bezerra de Menezes está pedindo para você fazer uma palestra aqui. Enquanto, nossa mãe de Deus, o que é que eu vou fazer aqui? Com dor, muita dor. E ele fazendo uma palestra e chorando de dor. As pessoas achavam que ele estava emocionado. Não era emoção, não, era dor mesmo. Ele estava sentindo muita dor.
E ele fez a palestra, terminou, foi quase 2 horas de palestra. Depois de 2 horas que ele terminou, Chico falou assim, mas ele falou que você não parar, você continuar com a palestra. E ele continuou até o fim da reunião, fazendo a palestra. Aí foram para casa de Chico, eu vou falar com o Chico agora que não estou aguentando mais esse trem. Aí chegou lá, não teve oportunidade de conversar, um grupinho de pessoas se reuniram, parece que o Arnaldo Rocha estava, o Martins Peralva estava, e uma outra pessoa de Belo Horizonte. Aí ele pediu, Divaldo, vamos fazer uma reunião aqui, que tem uns espíritos querendo se manifestar aqui. Então, faz favor, faz a prece aí para nós. Depois disso tudo, fez a prece inicial, fez as palestras todas, ainda teve que fazer lá, e que ele não teve oportunidade de falar para o Chico o que ele estava, como é que ele estava passando, o que ele estava sentindo. Aí fez a prece inicial, aí Sheila se materializa. Falou, Divaldo, eu precisava que você fizesse isso para irritar esse calo, para que eu pudesse tirar. Eu vou tirar esse calo agora de você. Abre a boca. Aí ele falou assim, vai doer? Ele falou, você está preocupado com isso? Com dor? Agora? Né? Aí tirou. A gente vê como é que se processa isso, né? Como é que se processa. Nós estamos pensando em cura do corpo, mas na realidade o Espiritismo amplia muito mais isso que a cura do espírito, né? Por que é a cura do espírito? Porque o corpo simplesmente nele é projetado o que está no perispírito. Então não adianta nós procurarmos a medicina para curar de alguma coisa que está no nosso perispírito. O médico não vai ter sucesso. A espiritualidade também não vai ter sucesso, né? Jesus não curou a todos. Por quê? Porque nós temos que limpar o nosso perispírito. Hoje aqui, professora, nós estamos planejando nossa própria encarnação, sabia? Sabia disso? Tá sim, ter cuidado. O nosso perispírito, ele é um molde. O que é um molde? Uma coisa que você faz no papel lá, porque, né? Você prega. Então o perispírito é um molde. Se você estivesse encharcando de álcool, né? Aquilo pode ir para o seu fígado. E você pode vir na outra encarnação com problema no fígado, porque ele vai para o perispírito. O nosso perispírito está interligado com o nosso corpo. Quando eu mexo a minha mão, movimento a minha mão, o meu espírito está comandando através do perispírito, o perispírito é que está movimentando o meu corpo. O espírito não tem essa. Ele é a matéria é muito fina, muito quintessenciada. Então ele precisa de uma matéria mais rústica, que é o perispírito, para que ele possa agir. Então o perispírito nosso, ele nos acompanha mesmo depois da morte. Né? Por isso que falo que não tem a morte, porque o espírito sai acompanhado do perispírito. Quem é médio vidente aqui? Alguém é médio vidente? Não, né? Mas o médium vidente, que ele vê espírito, ele nunca viu um espírito. Ele fala, eu vi espírito fulano. Não é o espírito. Ele viu o perispírito, o corpo perispiritual. Que o espírito nunca perde. Depois ele vai para o mundo espiritual, ele continua com isso, né? Então, quem lê Atos do Apóstolo, nós vamos ver ali uma série de curas. Uma série de curas. Curas com sucesso, por quê? Porque já estava com o perispírito limpo, né? Quando Jesus providenciava essa cura, ele sabia, através da mediunidade dele, que a pessoa estava em condições de ser curada.
Por isso que quando ele pregava naquela casa, cheia, uma multidão, né, que trazem um paralítico, carregando um paralítico, olha a caridade dos amigos dele, né? Carregaram ele ao encontro de Jesus. Só que chegando lá, não tiveram acesso à casa. Estava com a multidão fechando a porta, travando a porta. Então eles resolveram entrar por cima, no telhado, retiraram as telhas e desceram aquela maca com o doente. Jesus viu aquilo e deduziu o que era que eles queriam, claro. Aí ele falou: teus pecados estão perdoados. Os fariseus presentes falaram: mas quem é você para falar isso? Teus pecados estão perdoados. A habilidade de cura também é proporcional à inteligência. Eu achei interessante isso que Emmanuel compara a inteligência, porque eu achei fantástico isso, porque realmente todos nós somos inteligentes, né? Todos nós somos inteligentes. Quando você tem sede e você procura água para beber, você é inteligente. Isso é um ato inteligente. O cachorro já tem um rudimento de inteligência. Ele tem sede, ele sabe onde está a água. Ele vai buscar água, né? Então esse é um ato já que demonstra uma inteligência. Está com fome, você procura alguma coisa para comer, é um ato inteligente, né? Então, achei fantástica essa comparação com a inteligência, porque todos nós temos, uns mais, outros menos, né? Então a mediunidade também é assim. Olha o nível da mediunidade. Quando os discípulos, um pai procura Jesus e fala: olha, eu queria que você curasse o meu filho. O meu filho está tomado por um demônio. Esse demônio faz com que ele tenha convulsão, e essa convulsão leva ele a ferimento, isso e aquilo. E os seus discípulos não conseguiram curar, não conseguiram expulsar esse demônio. Aí Jesus foi lá e falou: sai daqui e tal, o demônio saiu. Aí o filho voltou ao normal, os discípulos ficaram sem entender. Por que eles não conseguiram? Se eles tinham esse dom, eles receberam esse dom para sair curando as pessoas. Por que eles não conseguiram? Aí Jesus mostra que tem espíritos, tem demônios que exigem jejum e oração. Mais jejum e oração. Claro que jejum que Jesus se refere não é do estômago, não. O jejum do estômago você só emagrece. É bom? É. Não é? É bom. É fácil? Não? Também, não é? Mas o jejum estomacal é só para emagrecer. O jejum que Jesus se refere é o jejum de coisas erradas. É você jejuar, é você não fazer, é você se dominar, é você se reformar, é você realmente entender de uma vez por todas qual que é o objetivo seu aqui. Esse aqui é o jejum. E oração é o quê? Oração é tudo. Esse próprio evangelho de Kardec, que assessorado pela equipe maravilhosa de Jesus, nos trouxe, ele tem uma sequência. Olha, esse capítulo de hoje é o 26, dom de curar. Olha a importância disso. Logo a seguir, 2 capítulos depois, no 28, vem as orações. Dom de curar, as orações. Por quê? A oração é que vai intensificar, vai energizar qualquer coisa que você estiver fazendo. Olha, quer que eu repita? A oração te ajuda em qualquer coisa que você estiver fazendo. Qualquer coisa. Vai rezar? Pode rezar. Vai fazendo não sei o quê? Pode rezar. Né? Tudo, absolutamente tudo. E nós desprezamos isso. São instrumentos que a espiritualidade consegue colocar em nossas mãos e nós desprezamos. Tem pessoas, é claro que a gente não, mas acreditem, tem pessoas que vão dormir sem rezar. Não tem? Tem. É claro que a gente não.
Mas tem pessoas que fazem isso. Tem outros que acordam pela manhã e também não pedem lá. Sai tomando café, brigando com a mulher e vai embora para o serviço. Gente, não é assim. Não é assim. Nós temos duas vidas, mesmo estando encarnados aqui. O mundo material e o mundo espiritual. Duas. Se você vai dormir, seu espírito não dorme. Seu corpo dorme. Ele precisa descansar. Ele precisa recuperar. O seu espírito não. E se você não pedir para os seus amigos espirituais, ou para quem te assessora, para quem te ajuda, para que oriente, para que conduza, para que leve para algum lugar bom, você vai ficar de lá. Aí você vai para onde? Sei lá para onde. Sei lá para onde. Né? Para as coisas. Aí você levanta, acorda cansado, nervoso. Por quê? Não teve lugar bom. Não teve. O nosso homem velho que habita dentro da gente, ele insiste em retornar. Ele insiste. Ele tem que dominar. Ele tem que dominar. Tem que dominar e tem que se esforçar para dominar. Né? Ele está sempre querendo voltar os valores do passado. E nós temos que superar esses valores. Né? Às vezes dá uma resposta, dá um ataque, um contra-ataque às pessoas, agredir as pessoas, humilhar as pessoas, diminuir as pessoas. É uma tendência. Nós aprendemos isso no passado. Isso é importante, era pisar nos outros. Hoje não. Isso é importante é exatamente você respeitar todo mundo. Entender todo mundo. Né? Entender, não é porque você foi agredido que você vai agredir. Defende. Mas agredir não. Né? Eu sempre uso essa figura do cachorro. Um cachorro, quando te morde, ele está errado. Um cachorro. É a natureza dele. A natureza dele é morder mesmo. Né? De alguma coisa que ele não gosta, ele vai te atacar. Normal. E se ele te atacar, você vai atacar ele? Vai morder ele também? Correr atrás dele e morder? Mas é isso aí. É isso. E nós temos que entender. A pessoa dá o que tem. Ela está te mordendo? Você não vai morder ela. Você tem que entender que é o nível evolutivo que ela se encontra. Olha, é fácil isso? Não. Difícil. Por quê? Porque o nosso homem velho não aprendeu isso. Ele aprendeu a revidar. Ele aprendeu a pisar. Ele aprendeu a falar assim, agora você vai ver com quem você mexeu. Não leva desaforo para casa. Hoje você não leva desaforo, mas ele leva uma morte. Aí resolveu, maravilha. Alguém te fechou no trânsito, você vai correr e brigar para que isso? Para que isso? Quem não tem carteira de motorista aqui? Só nunca cometeu uma infração de trânsito. Só a senhora, o resto todo mundo cometeu. Não tem isso. Não tem. Todo mundo que dirige, Rosane não, né? Nunca cometeu, né? Claro. Nós temos que ter consciência disso. Consciência. Nós somos seres imperfeitos. E a nossa imperfeição nos leva a errar. Nos leva a errar. Errar, todos nós temos o direito sagrado de errar. Porque através do erro você vai aprendendo.
Você vai vendo o que é. Mas, no entanto, nós somos muito condescendentes e compreensivos com os erros que nós praticamos. Mas com os erros do nosso próximo, aí nós somos rigorosos. Não é? Aí nós somos rigorosos. Quando nós estamos sabendo que alguém errou, que fez alguma coisa errada, nós ficamos doidos para aparecer um amigo em comum para você falar e comentar e criticar. Tá certo isso? É a tal da fofoca. Né? A língua. É um problema. E nós já temos consciência, né, professor? Pelo menos pensa-se que. Nós temos consciência, né? É fácil. É fácil não fazer fofoca? Fazer fofoca é fácil. Não fazer? É fácil nada. Sim, ué. O nosso nível evolutivo, a gente tem muita dificuldade. A gente tem muita dificuldade no nosso nível evolutivo. Porque como nós erramos, nós gostamos muito de pegar o erro do nosso próximo. Porque aí a gente acha que está diminuindo a carga negativa nossa. Eu errei, mal fulano também. Mal ciclano também. Né? Mas na realidade não é assim. Não é assim. Coitado, ele está errando, mas eu também estou. Né? Então eu não sou juiz de nada. Eu não tenho que apontar dedo em nada. Mas é fácil? Não. É difícil. Então essa reforma é que é difícil. Né? É por isso que Kardec fala, o espiritismo é uma ciência. Você tem que estudar. Porque nós queremos resolver os problemas através de forma objetiva. E não é assim. Por que nós temos problema? Também não tem problema nenhum, né? Problema. Tem problema na sua vida? Soluções. Mas problemas é fácil, gente. Resolve substituindo ou adicionar. Costuma adicionar. Todos nós temos problemas. Eu estou atrapalhando. Todos nós temos problemas. Né? Tem alguém aqui que não tem problema? Se não tiver, nós vamos arrumar um monte. Né? Todos nós temos. Por quê, gente? Porque o objetivo da nossa vida aqui é isso. Nós somos solucionadores de problemas. É através desses problemas sagrados que nós temos na vida que nós crescemos. Através da solução. Nem é da solução, é da busca da solução. Né? Você vai fazer... enfrentar um desafio qualquer na sua vida. Você pode não vencer o desafio, mas só o esforço que você fez para vencer aquilo você cresceu. E é isso que se faz na vida. Tudo na vida é aproveitado. Todos os nossos problemas são sagradas oportunidades de crescimento. Sagradas oportunidades de crescimento. Nós não podemos virar as costas para isso. O problema que nós temos, solucionando ou não solucionando, ele está cumprindo o papel dele, que é te ensinar alguma coisa, te trazer experiência em alguma coisa, te mostrar alguma coisa que você não conhecia. Todos nós temos desafios, não são problemas, são desafios. Só que nós procuramos resolver os nossos problemas através de uma solução objetiva, sendo que Jesus nos deu a chave. Procure primeiramente o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Note bem, e nós não procuramos. Né? Nós procuramos uma solução direta objetiva e às vezes está no nosso comportamento. Porque enquanto eu estiver cometendo o mesmo erro, os mesmos erros, eu vou ter os mesmos problemas. Porque esses problemas existem para quê? Para resolver esse erro. Se eu continuo fazendo isso, eu vou continuar tendo problema. Né?
Essa é a lógica da vida. Esse é o cerne do Espiritismo. Isso é que diferencia ele de outra religião, de outro grupo religioso. É isso. Ele traz responsabilidade a você. Você é o protagonista da sua vida. Você está dirigindo o navio da sua vida, o barco da sua vida. Você vai ter águas tranquilas, você vai ter água um pouquinho mais revoltas, e você vai ter tempestade para evitar. E nós precisamos aprender a navegar o nosso barco da vida nessas águas. E o dia que aprender a navegar, que fomos um bom piloto, já não vai ter mais problema para nossa vida. Nós vamos saber contornar isso, né? Nós vamos saber levando isso. João e Pedro estavam participando do culto da igreja, e quando terminou o culto eles saíram. E saíram por uma porta em que havia muitos pedintes, pedindo esmola, né? Doentes e tal. E um paralítico esticou a mão para Pedro e pediu: dá um dinheiro, dá uma esmola. Pedro falou: olha, moeda eu não tenho, ouro e prata eu não tenho, mas eu te dou o que eu tenho. Olha nos meus olhos. Olhou, falou: levanta e anda. A pessoa assustou. O cara é doido, né? Paralítico, levanta e anda. Aí ele, inseguro ali, fazer algum movimento, Pedro levou a mão, pega na mão dele com força, e levanta, fala: anda. Essa é a maravilha do dom de cura. E todos nós temos, né? Quem já deu passe aqui? Quem já deu passe? Quem nunca deu passe é mãe, é mãe. Pode levantar a mão quando alguém falar que deu passe, pode levantar a mão como mãe, viu? Que todas as mães dão passe. Não sabe, mas dão passe. Quando o filho caiu, só não ia lá e fazia assim na mão, na perna dele, ou ele machucou, ou soprava. Não fazia isso? Passe energético. Gente, nós temos conhecimento. Estão percebendo? Não sabia objetivamente, mas praticava o passe energético. Sempre praticou. O sopro. Isso não é muito usual entre nós, o passe. Normalmente o passe é magnético, é com as mãos, né? No entanto, André Luiz traz o passe do sopro. E a mãe utiliza muito isso. O sopro. Pois não, meu filho? Está sabendo o que está fazendo. Está energizando. Olha que maravilha esse espírito. A gente tem que conhecer isso. O político, quando sai no meio da multidão, ele começa a cumprimentar os outros. Dá a mão aí, professor. Só com energia. Por que nós cumprimentamos as pessoas? Quem ensinou isso? Por que não faz assim? Não, vai lá, tem que abraçar, ou pegar na mão. Por quê? Trocando energia, mano. Nós estamos trocando energia. E às vezes sem tocar, nós sentimos. Nos aproximarmos de alguém, ao nos aproximarmos, nós sentimos já o campo magnético dessa pessoa, se ele é agradável ou não. Nós percebemos isso. E às vezes, por não darmos atenção a esse instrumento, mas esse instrumento que a vida coloca em nossas mãos, por não dar atenção a isso, somos vítimas, às vezes, de estelionatários, de pessoas que querem nos enganar.
porque nós nos aproximamos e não percebemos. E não percebemos depois. Né? A menina casadora vai casar, todo mundo fala, olha, aquele rapaz lá ele não gosta de trabalhar, não. Aquele rapaz lhe dá de bebida. Ela fala, não, o amor conserta. O amor resolve tudo. Resolve nada. A evolução não se processa com salto. Degrau, 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 degrau. É suando. É que se consegue alguma coisa. É buscando que se consegue. Aí essa coitada dessa moça casa com o rapaz. Viu, meu filho? Cuidado. Casa com o rapaz, sendo que vai consertar e não consegue, sofre, aí separa que ele tem sofrimento pro resto da vida e tal. Aí ela vem na outra encarnação. Aí começa a namorar o rapaz. O rapaz vai, abre uma cervejinha, o rapaz, já não quero mais esse. Aí exagera, vai pro outro extremo. Não. Aí ela vai até ela chegar no meio termo. Né? Não, isso aqui é aceitável até aqui, daqui para lá não, mas daqui é aceitável. Então, isso é normal que seja assim. Né? A gente, quando desencarna por um motivo, a gente, aquilo ali não cai mais. Por que nós temos medo de altura? A gente morreu disso, caiu, teve uma queda. Né? Quem já leu aquele livro Fernão Capello, não é? Gaivota? Conhece? Não. Esse Fernão Capello é um livro conhecido. Alguém joga no Google lá que vai encontrar. Ele tinha um avião, ele descia nas fazendas e oferecia para as pessoas para dar a volta. E tinha um fazendeiro que o sonho dele era que a neta dele entrasse no avião. E ela não entrava mesmo. E ele sempre ia com os funcionários dele, dava volta no avião e a menina ali. E um dia vieram 2 aviões. Esse que sempre vinha e um outro. Aí o primeiro que vinha, pegou, colheu os passageiros e foi dar uma volta. Aí quando o fazendeiro estava lá em cima, que ele olha o outro avião, levantou com a netinha dele. Ele falou, não, ele conseguiu. Aí desceu eufórico, feliz da vida, né? Porque não tinha razão dela ter medo daquele jeito. Aí ele foi perguntar pro outro piloto, o que ele fez? Como é que você convenceu ela? Não, eu só expliquei para ela que pelo fato dela ter morrido de altura numa encarnação, não significa que ela vai morrer sempre desse tipo de morte. Então ela aceitou ir no avião e foi. E realmente quem tem medo de... teve uma pessoa que pediu para mim, se ela morresse, aqui de Caeté, viu? Morrer para mim não deixar ser enterrada antes de 24 horas. Porque ela tem claustrofobia, fica fechada em ambiente, que ela tem medo de enterrá-la viva. Falei, eu olho o celular, leva o celular, pô. Põe o celular no caixão, se acordar lá, você liga. Não sei se a Terra vai dar continuidade, não. Mas se der, liga. Mas acontecia muito antigamente. As pessoas se enterradas vivas. Por quê? Às vezes estava naqueles casos em que Jesus ressuscitou, na realidade nunca ressuscitou ninguém. Desligou o espírito, não liga mais. Desligou, acabou. Só que no caso dele, Lázaro, a viúva de Naim, as pessoas não tinham desencarnado. Por isso que essa orientação que ele dá, que Jesus dá para os discípulos, eu vou ver se eu acho aqui, que eu acho que eu tenho ela. Jesus dá para os discípulos eu acho que eu tenho aqui, se eu não tiver, tem no... Ele fala assim para os discípulos, preparando já para despedir, né? Ele fala assim, restituir a saúde aos doentes. Né? Restituir a saúde aos doentes é todo tipo de saúde.
né? A saúde da fofoca. É uma doença. É um desequilíbrio. Você ter prazer e satisfação nisso. Você está doente no espírito. Precisa ser curado disso aí. Né? Nós sabemos equacionar a nossa vida e sabemos e percebemos o que é que nós estamos precisando mudar. O que é? Né? Ressuscitar os mortos. Como vai ressuscitar o morto? Primeiro, que não existe morte. Segundo, que o desligado do espírito não volta mais, do corpo não volta mais. Terceiro, que esses mortos que ele se referia eram mortos do espírito. São pessoas que não perceberam ainda que estão mortos em determinados aspectos da moralidade, das virtudes, né? Estamos mortos